Na aula de hoje a gente vai estudar as transformações lineares, quer dizer, a gente vai estudar transformações de um espaço vetorial em outros espaços vetoriais. Ela tem a mesma relação que tínhamos função quando a gente estudava cálculo 1, só que aqui a gente vai fazer transformações entre espaços vetoriais. Então a gente vai trabalhar com os nossos elementos são vetores. E a gente já estudou que vetores podem ser polinômios, podem ser matrizes, podem ser elementos do R2, do R3, do Rn, ok? Vamos ver então o que vem a ser uma transformação entre dois espaços vetoriais. Você considera dois espaços V e W, né? E para você dizer que T é uma transformação do espaço vetorial V num espaço vetorial W, você escreve T, dois pontinhos, V, W, tá? Então, esse T, essa transformação é uma função, só que está ligando a cada vetor V do espaço vetorial V na sua imagem W, que está no espaço vetorial W, e você indica que esse W minúsculo é igual a T de V, ou seja, W é a imagem de V através da transformação T. Por exemplo, você considera o V, o R2 e o W, o R3. Então, você tem uma transformação do R2 no R3 e a todo vetor V do R2, quer dizer, vetor V é o par ordenado XY do R2, com a imagem W que está no R3. Ou seja, a imagem é da forma X, Y, Z. São três componentes, porque está em R3, tá? E vamos supor que a lei que define essa transformação, ela é dada pelo que segue, quer dizer, você tem T de XY, a cada par ordenado XY do R2, você está associando a 3x, a primeira componente, menos 2y, a segunda componente e a terceira componente é x menos y. Então essa é a lei, T de xy é igual a 3x menos 2x menos y. Então, em particular, quer dizer, qual é a imagem do menos 1, 3? Aí você aplica menos 1, 3, vai ser 3 vezes a primeira variável, que dá menos 3, menos 2 vezes a segunda variável, que dá menos 6, porque o vetor é 3, a segunda componente é 3, e a terceira é x menos y. X menos y é 3 menos 1, que vai dar, menos 1 menos 3, que vai dar menos 4. Aí depois você tem a t, qual é a imagem do 0, 0? Quer dizer, qual é a imagem do vetor nulo do R2? Vai dar o vetor nulo do R3 e a imagem do vetor 2, que tem componente 2 e 1. Vai me dar 6, menos 2 e 1, ok? Então, você tem aí um caso particular, quer dizer, você tem a lei que define, igual vocês viram para a função. Qual é a imagem dessa transformação? É exatamente da mesma forma que vocês viram para a função, ok? Bom, e o que significa isso? Você tem os elementos aqui do domínio, que está no R2, e através dessa transformação, você está levando o par ordenado R2 numa terna do R3, associando cada vetor do R2 a cada vetor do R3, tá? Então aí você tem a representação gráfica da transformação entre dois espaços vetoriais. Bom, definição. Considere V e W dois espaços vetoriais. Então você diz que uma aplicação, uma transformação T, ela é dita linear se a imagem da soma é igual à soma das imagens. Ou seja, você tem dois vetores, U e V, no espaço vetorial V, T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Tá? Isso para todos os vetores do espaço vetorial V. E a segunda propriedade é a multiplicação de escalar. Quer dizer, ela é linear no escalar no seguinte sentido. T vezes alfa U é igual a alfa T de U. Então, se você pegar um vetorzinho, multiplicar por alfa e calcular a imagem desse vetor multiplicado por alfa, é a mesma coisa que você calcular a imagem de U, né, através da transformação T e multiplicar pelo escalar alfa. Esse alfa aí é qualquer elemento real. Então, vamos ver alguns exemplos de transformações lineares. Bom, a primeira transformação que a gente vai pegar é a anterior, quer dizer, do R2 em R3, que nós vimos anteriormente. Ela é dada por a T de XY, ela pega a primeira componente multiplica por 3, a segunda componente multiplica por menos 2 e a terceira componente
é a diferença entre a primeira e a segunda componente, tá? Quero saber o seguinte, essa transformação que nós vimos é uma transformação linear? Bom, para ser uma transformação linear tem que satisfazer aquelas propriedades, que é a imagem da transformação, a imagem da soma é igual à soma das imagens, e a imagem da multiplicação do escalar por um vetor é igual à multiplicação do escalar vezes a imagem do vetor. Muito bem. Então vamos considerar dois vetores U e V do R2. Quem são os elementos do R2? São pares ordenados que eu defini aqui da forma x1, y1, que é o vetor U, e o vetor V tem as componentes x2 e y2. Então ambos estão no espaço vetorial R2. Muito bem. Eu quero saber se ele satisfaz a primeira propriedade. Então o que vem a ser T de U mais V? T de U mais V, você primeiro soma U mais V. O que é somar pares ordenados? É somar as componentes respectivas. Então o U1 era x1, y1, o V era x2, y2, então você somar vai dar a componente respectiva da x1 mais x2 e y1 mais y2. Então esse é o meu elemento x, a primeira componente, e o segundo é o y, ou seja, onde x é x1 mais x2 e y é y1 mais y2. Bom, aí usando a lei que define essa transformação, que é t de xy é 3x menos 2y, x menos y, eu vou aplicar a esse par ordenado x, y aí. Então vai ser 3 vezes a primeira componente, que é, a primeira componente é x1 mais x2, então é 3 vezes x1 mais x2, pois a segunda componente é menos 2 vezes a segunda componente, que é o y, mas o y aí é y1 mais y2, então vai dar menos 2, que multiplica a soma, e a terceira componente é x menos y. X menos y aqui, para nós vai ser x1 mais x2 menos y1 mais y2. Bom, aí você, separando esses termos adequadamente, porque o que você quer provar? Você quer mostrar o quê? Que T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Então você tem com T de U mais V, o que você quer provar agora? Você quer chegar do lado direito em T de U mais T de V. Bom, então você vai separar as componentes, você quer separar as componentes x1, y1 e x2, y2 em coisas distintas, ok? Muito bem. Bom, você desenvolvendo 3x1 mais x2 vai dar 3x1 mais 3x2. A segunda componente, menos 2y1 mais y2 vai dar menos 2y1 menos 2y2 e faz a diferença x1 mais x2 menos y1 mais y2 vai dar x1 menos y1, x2 menos y2. Aí você vai separando esses pares ordenados. Você vai ficar com o primeiro lado 3x1 menos 2y1, x1 menos y1, mais a segunda parte, 3x2 menos 2y2, x2 menos y2. Ora, se você olhar a primeira parte, vai dar o t de x1 e y1, e a segunda vai dar o t de x2 e y2, mais x1 e y1 no vetor u, então vai dar t de u mais t de v. Ou seja, então t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Então a primeira propriedade está satisfeita, ou seja, essa transformação satisfaz a primeira propriedade de ser linear. Falta a segunda. A segunda pega aí o u para nós é x1, y1, faça alfa vezes u. Alfa vezes u vai ser alfa x1, y1. O alfa entra dentro desse produto interno, vai ficar alfa x1, alfa y1. Então vai ficar p de alfa x1 alfa y1. Mas o que é a lei dessa transformação? É multiplicar a primeira componente por 3, a segunda componente por menos 2 e a terceira componente você faz a primeira componente menos a segunda. Muito bem, então você vai ficar 3 alfa x1 menos 2 alfa y1, depois vai ficar alfa x1 menos alfa y1, que é a diferença entre as duas componentes. Você separando os termos, depois fatorando o alfa, você vai ficar com alfa 3x1 menos 2y1, x1 menos y1, que isso aí me dá alfa vezes t de u. Ou seja, para qualquer que seja o escalar alfa, t de alfa u é igual a alfa t de u. Então, essa transformação que nós definimos, ela é linear em u mais v, quer dizer, ela t de u mais v, a transformação aplicada a u mais v, é igual a transformação aplicada a u mais a transformação aplicada a v, e a multiplicação do escalar, quer dizer, a transformação aplicada a alfa u é a alfa t de u. Ou seja, então aquela transformação é uma transformação linear. Vamos ver um outro exemplo. Pega aí uma transformação bem mais simples do R em R, tá?
que pega todo x de R e multiplica por 3. Então, a lei de formação é t de x é igual a 3x. Bom, aí para nós, o vetor u é igual a x1 e o vetor v é igual a x2. Muito bem. Então, t de x1 mais x2, o que vai ser? T aplicado a x1 mais x2 vai ser 3 vezes esse elemento. Vai ficar 3 vezes x1 mais x2. 3 vezes x1 mais x2 vai dar 3x1 mais 3x2. Ora, quem é 3x1? É a aplicação t em x1. Então vai ficar t de x1 mais t de x2. Ok? Então vai ter t de x1 mais x2 vai ser t de x1 mais t de x2. E em relação ao escalar é mais simples, né? Você tem um vetor x1, que é do R, multiplica por alfa e vai ficar t de alfa x1. O que é t de alfa x1? É 3 vezes essa variável. Então vai ficar 3 vezes alfa x1. O alfa você fatora, você pode trocar o alfa por 3, ficar alfa x1, alfa, de RR definido por essa transformação, que leva todo x em t de x, é uma transformação linear. Vamos ver o exemplo 3. Que tem a t vai de R em R, tá? Que ela pega todo x do domínio, todo x em R, e leva em 3x mais 1, ok? Vamos verificar se essa transformação é uma transformação linear, tá? Muito bem. Pega dois elementos, x1 mais x2. Quando você pegar x1 mais x2, qual é a lei dessa transformação? Multiplicar esse elemento por 3. Então vai ficar 3 que multiplica x1 mais x2 e soma 1. Ao fazer isso, você vai ficar com 3, aí distribuindo 3 em x1 mais x2, vai ficar 3x1 mais 3x2 mais 1. Só que se você olhar aí, t de x1 é 3x1 mais 1. T de x2 é 3x2 mais 1. Ora, ao somar vai dar 3 que multiplica x1 mais x2 mais 2. Ou seja, então é diferente da anterior que nós tínhamos visto, que dava 3x1 mais 3x2 mais 1. Então, nesse caso, a t de x1 mais x2 é diferente de t de x1 mais t de x2. Tá ok? Quer dizer, se você somar e fazer a transformação, nesse caso, é diferente da soma da transformação. Quer dizer, t de x1 mais x2 é diferente de t de x1 mais t de x2. Ok? Muito bem. Então, esse aqui é um exemplo de uma transformação que não é uma transformação linear, embora seja uma transformação, ok? Porque ela transforma o x em 3x mais 1, mas ela não é linear. Então, o primeiro teorema de transformação que nós vamos ver é o seguinte: você pega dois espaços vetoriais e uma transformação linear de V em W. Esse teorema garante o seguinte, que a transformação leva o vetor nulo no vetor nulo. Então, a imagem de um vetor nulo é sempre o vetor nulo, sempre que você tiver uma transformação linear. Qual é a demonstração disso? Você usa a definição de que a sua hipótese de T ser uma transformação linear, então implica, por definição, que T de alfa V é igual a alfa T de V. Isso vale para qualquer alfa real e vale para qualquer vetor V em V. Muito bem. Como vale para qualquer alfa real, posso tomar, em particular, alfa igual a zero. Bom, quando eu tomo alfa igual a zero, eu tenho a aplicação T de o escalar vezes o vetor V, né? Que a gente sabe que isso aí dá T do vetor nulo, ok? Mas isso por ter uma transformação linear, vai ser zero vezes a transformação de V. Mas o zero vezes a transformação de V, como a transformação de V é um vetor W qualquer, então 0 vezes W vai dar o vetor nulo. Ou seja, aí você mostra que T do vetor nulo é igual ao vetor nulo. Ou seja, T de 0 é igual a 0. Se T de 0 é igual a 0, então você conclui que se tem uma transformação linear entre dois espaços vetoriais, a imagem do zero sempre vai ser o zero. Ok? Muito bem. Nós vimos que nos exemplos anteriores que exemplo 1 e 2, que T de 0, 0, que a gente aplicava R2, o primeiro era que aplicava do R2 em R3. O T de 0, 0, você pegava qualquer par ordenado do R2, ele levava em quem? 3 vezes a primeira componente, menos 2 vezes a segunda componente, e a terceira é x menos y. Se você pegar todos eles
0, 0, x e y igual a 0, vai dar 3 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes o y, que aqui é 0, também é 0, e a diferença é 0. Então, naquele exemplo de transformação linear, nós vimos que t de 0 leva no 0, 0, 0. E o outro é aquele exemplo real, que pegava todo x e levava 3 vezes x, se o x é 0, t de 0 vai dar 0, ok? E no exemplo anterior, que tinha aquela transformação 3x mais 1, se você pegar x igual a 0, vai dar 3 vezes 0, que é 0, mais 1. Então, t de 0 aí nesse caso é diferente de 0, portanto, não é uma transformação linear. Então, a gente tem que ter em mente o seguinte: se é uma transformação linear, essa transformação leva o 0 no 0, ok? Bom, pega esse exemplo aí do R4 em R2, exemplo 4. Você pega x, y, z dados, que está no R4, né, são 4 componentes, e leva no R2, cuja lei de formação é, você soma a primeira e a segunda variável e soma 1, e a segunda componente é formada pela z menos dado menos 2. A pergunta é, isso aí é linear? Bom, é fácil ver que não é linear porque ela não leva o 0 no 0. Se você pegar todas as componentes x, y, z dado, todos iguais a 0, isso aí vai me dar 1 menos 2, que é diferente do 0, 0. Portanto, não é a transformação linear. Então, uma maneira muito prática de você verificar se é a transformação linear é olhar se leva 0 no 0. Ok? Exemplo 5. Você tem essa transformação do R2 em R2, que pega todo o xy, o par do xy e leva. A primeira componente ao quadrado e a segunda componente 3 vezes o y. Bom, aí você olha que se você fizer x e y igual a 0, vai dar 0 ao quadrado. E 3 vezes 0 é que dá 0. Então, ela leva essa transformação, leva no 0 no 0. Mas, vou mostrar para vocês que ela não é uma transformação linear. Não é transformação linear por causa que aparece esse x ao quadrado aí. É exatamente por causa do x ao quadrado que ela deixa de ser linear. Tá bom? Aí, olha aí. T de u mais v. Pega u mais v, quer dizer, o u é x1, y1, o v é x2, y2, e você soma. Ao somar pares ordenados, vai ficar t de x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Usa a lei de formação. Qual é a lei de formação? Que a primeira componente é ao quadrado, então vai dar x1 mais x2 ao quadrado, e a segunda componente é 3 vezes y, que vai dar 3y1 mais y2. Bom, aí você desenvolve esse termo, esse quadrado aí, x1 mais x2 ao quadrado, vai ser x1 ao quadrado mais 2x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado. Isso na primeira componente. E na segunda, simplesmente vai dar 3y1 e 3y2. Aí você pode separar e ficar com x1 ao quadrado, 3y1, mais x2 ao quadrado mais 3y2, mais 2x1, x2. Se você olhar os dois primeiros termos dessa soma, né, de 3 termos aí, os dois primeiros dá t de u mais t de v. Mas só que sobra esse termo aí, 2x1 mais x2. Então, você verifica que t aplicado a u mais v é diferente da soma de t de u mais t de v, porque tem esse 2x1 mais x2 que isso tem que ser para qualquer vetor real, então não pode ser o x1 e x2 pode ser qualquer valor, portanto vão ser diferentes, ok? Então t de u mais v é diferente de t de u mais t de v. Um exemplo canônico é a transformação da identidade. Você pega a identidade, o que é a identidade? A identidade é um operador, uma transformação que leva o vetor v no vetor v, tá? Ele simplesmente identifica v com v. Muito bem. A pergunta é, ele é linear? É claro que ele é linear. Por quê? E a identidade da soma de 1 mais v é fácil. A identidade da soma é 1 mais v. I aplicado a 1 mais v dá próprio 1 mais v, que é exatamente u é igual a i de u e v é igual a i de v. Então a soma é verdadeira e é a mesma coisa para o escalar. I de alfa vezes u é a identidade, vai dar alfa u, e alfa u você pode escrever como alfa i de u. Portanto, vale as duas propriedades para essa transformação conhecida como transformação de identidade. Okay? A outra transformação canônica é a transformação nula. O que é a transformação nula? Ela pega qualquer que seja o vetor em v e leva no vetor nulo. Tá?
Por isso que ela chama transformação nula. Qualquer que seja vetor, ela leva T de V no vetor nulo, que está lá na imagem desse operador, ou seja, está lá em W. Muito bem. Ela é uma transformação linear também, por quê? Se você pegar, somar dois vetores, U mais V, através da aplicação T, ela vai sempre levar no vetor nulo. E o vetor nulo é igual a T de U mais T de V, porque o U está em V, a T de U é o vetor nulo, o V está em V, a T de V é um vetor nulo, portanto, você tem que vale a linearidade entre vetores. T de U mais V é igual a T de U mais T de V, e a mesma coisa para o escalar. Se você pega um vetor e multiplica o escalar, faz a aplicação, me dá o vetor nulo. Mas o vetor nulo você pode escrever como alfa vezes o vetor nulo. Tá? Alfa vezes vetor nulo, eu posso escrever como a imagem de todo vetor. O vetor nulo vai ficar alfa vezes T de U. Tá ok? Então T de alfa U é igual a alfa T de U. Portanto, a transformação nula também é uma transformação linear. Vamos ver agora um outro exemplo. A conhecida essa transformação é conhecida como transformação simétrica. Por quê? Ela pega todo o vetor V em V e leva no menos V. Tá? Então, vou mostrar que essa transformação simétrica é uma transformação linear. Muito bem. Pega dois vetores, né, para essa transformação linear, a gente sabe qual é a definição, então tem que tomar dois vetores em V, aí soma U mais V, T de U mais V, como a transformação, a lei dessa transformação era a simetria, então T de U mais V é menos U mais V, que é igual a menos U menos V, que é igual a T de U mais T de V, tá? Porque menos U é igual a T de U e menos V é igual a T de V. Então vale a primeira propriedade e a segunda também, quer dizer, T de alfa vezes U, né, vai dar menos alfa U, menos alfa U você pode escrever como alfa multiplica menos U é exatamente a T de U, então dá alfa T de U, ok? Então a transformação simétrica é uma transformação linear. O último exemplo é da projeção ortogonal. Então essa transformação é conhecida como projeção ortogonal. Ela vai ser a projeção ortogonal do R3 para o R2. Como é que eu defino essa projeção ortogonal? Então, a aplicação do R3 em R2, ela pega toda a terna x, y, z e vai levar no R2 escrevendo x, y e a terceira componente é 0. Eu quero saber o seguinte, se essa transformação é uma transformação linear, ou seja, se a projeção ortogonal é uma transformação linear. Pois bem, então pegue dois vetores no R3 e quero mostrar que vale a propriedade T1 mais V é igual a T de U mais T de V. Então vamos ver a primeira propriedade, pega U em R3, que tem componente x1, y, z1, a V, que tem componente x2, y2, z2, e vamos fazer a aplicação T a esses dois vetores. Ao fazer essa aplicação, o que ele faz? Ele pega esses três componentes, a aplicação fica x, y, z. Então a primeira, vai ficar a primeira componente, quer dizer, quando você faz T de x1, y1, z1, mais x2, y2, z2, você soma x1 com x2, y1 com y2, z1 com z2. Aí você tem o x, y, z. E a imagem dele vai ser quem? A primeira componente, a segunda componente e a terceira vai ser 0. Muito bem, então vai ser T de x1, y1 mais y2, z1 mais z2, que vai me dar x1, y1, 0, mais x2, y2, 0. Tá? Que eu combinei os termos adequadamente, né? desse produto escalar. Muito bem, mas eu sei que x1, y1, 0 é quem? É exatamente a imagem do T de x1, y1, z1. E quem é x2, y2, 0? É a imagem do x2, y2, z2. Portanto, você tem que T de U mais V vai ser igual a T de U mais T de V. E em relação à multiplicação do escalar pelo vetor, é a mesma coisa. Se você tem T de alfa x1, y, z1, isso aqui é igual. Aqui que faz a aplicação T? A aplicação T pega a primeira componente, a segunda componente, a primeira componente é x, a segunda componente é y, a terceira é z. Muito bem. Você tem alfa, quando você tem alfa x1, alfa y, alfa z1, você multiplica o alfa por todas as componentes, vai ficar alfa x1, alfa y, alfa z1,
A imagem desse operador vai ser o quê? É T de alfa x1, alfa y1 e 0. Então você fatora o alfa, vai ficar alfa de T de x1, y1, z1. Tá ok? Muito bem, então observe aí. Você tem T do escalar vezes vetor, você passa o escalar para dentro, multiplicando todas as componentes, aí você, ao multiplicar, aí você usa a transformação T, a transformação T, ela mantém a primeira componente, a segunda componente, a terceira é 0. Então vai ficar alfa x1, alfa y1 e a terceira é 0. Você fatora o alfa, vai ficar alfa vezes T de x. Você pode ver geometricamente o que está significando. Você pega esse vetor V, que está no R3, que tem componente x, y, z, tá? E você observa que a projeção ortogonal está no plano xy, tá? Então, esse elemento que está no plano xy, essa aplicação que você está vendo aí, que é ortogonal, tá? É exatamente uma transformação linear, que leva todo o vetor do R3 no plano xy, ortogonalmente. Bom, exemplo 10 é o exemplo de derivada. Muito bem. Você pega aí o espaço vetorial dos polinômios de grau n, tá? De grau menor ou igual a n. Então, essa aplicação da derivada que pega todos os elementos do polinômio nos elementos cujo condomínio também são os polinômios, são dois espaços vetoriais, toda a função f, todo polinômio f que está em Pn, a derivada, a imagem dele vai ser f'. A gente denota a derivada de uma função por f'. Eu quero saber o seguinte, a derivada é uma transformação linear? Muito bem. Será que, quando vocês estudarem cálculo 1, vocês viram, por regra de derivação, que a derivada da soma era a soma das derivadas, tá? Então é exatamente o que eu estou dizendo isso. Derivada você pega fg em Pn, né? A gente sabe que a derivada da soma é igual à soma da derivada. Então vale a primeira propriedade de ser uma transformação linear. A segunda, que a derivada do escalar vezes uma função é exatamente a função vezes a derivada, o escalar vezes a derivada de uma função, mesmo porque a derivada desse escalar vai ser 0. Tá ok? Então, a regra da derivada diz o seguinte: a derivada de um produto é a derivada do primeiro vezes o segundo mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Você vai aplicar aqui a derivada em relação ao escalar é 0. Então a derivada de alfa vezes f é igual a alfa vezes a derivada de f. Ou seja, a derivada, tá, é uma transformação linear. Exemplo 11 de integral é a mesma coisa, o mesmo exemplo, só que a integral é uma aplicação do Pn, né, desse espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n, na reta, tá? Diferente das derivadas, que é de Pn em Pn. Aqui, a transformação que vai de Pn em R é dada com toda f em Pn, a t de f vai ser integral de AB de f de x dx. Eu quero saber o seguinte, se essa aplicação, que é a derivada, essa transformação, ela é linear. E é a mesma coisa. Porque a transformação aplicada a f mais g, por definição é a integral de AB de f de x mais g de x dx. Você sabe, pelas propriedades de integração, que a integral da soma é a soma das integrais. Ora, então a integral de f mais g vai ser a integral da f mais a integral da g, que é exatamente a t de f mais a t de g. Tá legal? E a segunda propriedade, que é a transformação de alfa do escalar vezes f, vai ser, pela definição da transformação, vai ser a integral de AB, alfa vezes f de x dx. Mas o alfa é um escalar, ele não depende dessa variável x. Então ele pode sair fora dessa integral, vai ficar alfa, integral de AB de f de x dx. Mas f de x dx é exatamente a transformação aplicada em f. Então vai dar alfa t de f. Ou seja, que a transformação de PNR dada pela integral é uma transformação linear. Quer dizer, a integral é uma transformação linear. Vamos considerar agora a aplicação, a transformação T dada do R2 em R3 dada por uma matriz. Então, a transformação vai ser o produto da matriz A por V.
Considere em particular essa matriz dada para vocês, de 3 linhas e 2 colunas, tá? Eu quero saber o seguinte: se essa transformação dada por essa matriz, o produto da matriz por um vetor, é uma transformação linear. Ou seja, eu quero mostrar que A de U mais V é A de U mais A de V, e quero mostrar que AA aplicada a alfa U é alfa aplicada a A de U. Tá ok? Se eu mostrar isso, estou mostrando que essa transformação T de A é uma transformação linear. Ou, equivalentemente, que a matriz, que a transformação dada por uma matriz é uma transformação linear. Bom, só para verificar como é o produto, né? Considera a matriz V, um vetor V qualquer do R2, V formado pelo par XY. O que vem a ser A vezes V? A vezes V é dado por... Pega a matriz A, que nós definimos, multiplica por um V qualquer. Bom, isso aí vai me dar Y menos X mais 4Y, X mais 2Y. Isso vai ser a lei de formação daquela transformação linear, tá? Quer dizer, quando você gostaria de saber qual é a transformação linear associada à matriz A, basta fazer o produto de A vezes V. Ao fazer esse produto, você vai ter A vezes V vai ser menos Y, menos X mais 4Y, X mais 2Y. Portanto, a lei de formação da transformação linear vai ser dada por Y menos X mais 4Y, X mais 2Y. A gente vai ver depois que toda matriz A, toda matriz do Rn define uma transformação linear, tá? Nesse caso, para essa matriz em particular, a transformação linear vai ser dada por... Você pega todo par xy e leva no R3 da seguinte forma: você pega a segunda componente, que é y, depois menos a primeira componente multiplicada por 4y, e a terceira componente vai ser a primeira mais 2 vezes a segunda. Então essa é a lei de formação dessa transformação linear dada por essa matriz. Mas a gente vai ver depois que qualquer que seja a matriz, ela define sempre uma transformação linear. Estão sempre associados, desde que os espaços tenham dimensão finita, que é o nosso caso de estudo em ordem linear. Muito bem. Então, esse aqui é o caso típico de uma matriz M por N. Tá? Você tem a aplicação T de A do Rn por Rm. Para que faça sentido essa aplicação do Rn por Rm, a matriz A tem que ser M por N. Tá ok? Aí você pega todo o vetor V em Rn, através da transformação linear TA de V, vai ser A vezes V. E observe que o V está em Rn, então faz sentido, já que a matriz A é M por N, o vetor V é um vetor que tem N linhas e uma coluna, tá? Um vetor coluna. Portanto, a matriz tem que ser bem definida. Mas qualquer que seja a matriz Rn, cartesiana Rn, ou seja, que tem M linhas e N coluna, ela define um operador, uma transformação linear. Então, uma propriedade da transformação linear é o seguinte: você considere T de V em W uma transformação linear. Então, T, se você pegar vetores V1, V2, V3, Vn e multiplicar por um escalar, por α1, α2, αn, então T de α1, V1 mais α2, V2, você pode escrever com α1, T de V1 mais α2, T de V2, porque T é uma transformação linear. Então, T aplicado à soma é a soma das aplicações em T. Então, T de α1, V1 mais α2, V2 vai ser α1, T de V1 mais α2, T de V2. E no caso geral, tá, de forma análoga para o caso Rn, você tem uma combinação finita de vetores. Tem α1, V1 mais α2, V2 mais αn, Vn. Tá? Você tem essa combinação finita, então T aplicada a essa combinação finita vai ser alfa T de V1 mais alfa T de V2 mais alfa N T de Vn. O que significa isso? Significa que a imagem de uma combinação linear de vetores é igual à combinação linear das imagens desses vetores. E observe que os escalares são os mesmos. Tanto você tinha α1 no lado esquerdo, como você tem α1 no lado direito. Quer dizer, os coeficientes são os mesmos. Bom, o que isso significa? Significa o seguinte: imagina que você tenha um conjunto de vetores V1, V2, Vn
uma base do Rn, por exemplo, né? Você tem uma base no espaço vetorial, V, tá? Então a gente sabe que qualquer que seja, se V1, V2, Vn é uma base, qualquer elemento do Rn, ou qualquer elemento de um vetor, de um espaço vetorial V qualquer, pode ser escrito numa combinação linear desses vetores. Então o que eu quero ver agora, estudar agora com vocês é como é que se comporta a imagem desse vetor V que é gerada pela combinação linear das bases do espaço vetorial. Ou seja, vamos considerar V1, V2, Vn uma base do espaço vetorial V. Bom, então a gente sabe que qualquer que seja o vetor V em V, ele pode ser escrito, né, como uma combinação linear desses elementos da base. Então V pode ser escrito como alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa n Vn, ok? Aí quando você ter uma aplicação de V em dado, uma transformação linear. Então T aplicado a V, a gente sabe que é T aplicado a alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa n Vn. E por definição, por ser uma transformação linear, vai ser alfa 1 T de V1 mais alfa 2 T de V2 mais alfa n T de Vn. Ok? Bom, então se você conhece quem é a imagem de V1, a imagem de V2, a imagem de Vn, você consegue determinar qual é a imagem de V. Porque T de V vai ser alfa 1 T de V1 mais alfa 2 T de V2 mais alfa n T de Vn. Tá? Então, conhecendo as imagens de cada vetor, você consegue determinar a imagem de qualquer que seja o vetor do espaço vetorial V, porque todo vetor do espaço vetorial V é escrito como combinação linear desses elementos da base. Se você conhece cada elemento da base, você conhece a imagem de qualquer que seja o vetor V. Por exemplo, toma a aplicação T do R3 no R2 e a gente sabe, vamos considerar essa base formada por vetor V1, V2, V3, dado por V1 é 0, as componentes do vetor V1 é 0, 1, 0, as componentes do vetor V2 é 1, 0, 1, e as componentes do vetor V3 é 1, 1, 0. Então você tem aí T, a transformação linear do R3 em R2, e estamos considerando aqui uma base do R3 formada pelo vetor V1, V2, V3. Bom, eu quero determinar então qual é a imagem do vetor V, onde V é 5, tem componente 5, 3, menos 2. Então qual é a imagem de V quando V é escrito como 5, 3 e menos 2? Muito bem. Sabendo que eu conheço a imagem de cada vetor da base. Eu conheço a imagem de V1, a imagem de V1 é 1 e menos 2, a imagem de V2 é 3 e 1 e a imagem de V3 é 0 e 2. Então, eu conhecendo, eu sei que esses vetores são uma base do R3, conheço a imagem de cada um, eu quero determinar qual é a imagem de um vetor V qualquer. O vetor V é 5, 3, menos 2. Então, qual é o procedimento? Bom, primeira coisa você usa que V1, V2, V3, sendo uma base do R3, ele gera qualquer que seja o vetor V do R3. Então eu vou pegar V e estudar qual é a relação que ele tem com a base, né? Eu sei que V pode ter combinação linear das bases, eu quero determinar quais são as constantes que geram esse vetor V. Sabendo isso, eu posso calcular então a imagem, porque eu vou determinar a transformação linear e consigo determinar quem é a imagem de V. Muito bem. Então V, o vetor V qualquer, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa n Vn. Bom, eu coloco aí quem são os vetores V1, V2, V3. Bom, fazendo essas somas, multiplicando pelos escalares, fazendo a soma de componente por componente, primeiro todas as primeiras componentes, com todas as segundas componentes, com todas as terceiras componentes, eu vou obter que o vetor V vai ser dado por alfa 2 mais alfa 3, alfa 1 mais alfa 3 e alfa 2. Bom, mas eu sei quem é V. O V tem componentes 5, 3 e menos 2. Bom, então é só igualar esses termos e determinar quais são as constantes que geram o vetor V. Bom, resolvendo esse sistema, eu obtenho que os alfa 1, alfa 2 e alfa 3 é dado por alfa 1 igual a menos 4, o alfa 2 é igual a menos 2 e o alfa 3 é igual a 7. Portanto, o vetor V, que tem componentes 5, 3 e menos 2, vai ser escrito como menos 4 vezes V1, menos 2 vezes V2, mais 7 vezes V3. Bom, se eu sei qual é a combinação linear, porque eu determinei quais são as constantes, porque o que eu queria é determinar quem são essas constantes que nós acabamos de determinar, que é exatamente o menos 4, o menos 2 e o 7. Bom,
eu conheço a imagem de cada vetor, dos vetores da base. Eu conheço a imagem V1, conheço a imagem V2 e conheço a imagem V3. Muito bem. Então, P aplicado a V, a gente sabe por definição, já que V é escrito como menos 4V1, menos 2V2 mais 7V3, você substitui o V por essa combinação linear e sabe, por ser uma transformação linear, que a imagem da soma é igual à soma das imagens, aí você vai ficar com menos 4TV1, menos 2TV2, mais 7TV3. Olha, eu sei quanto que vale a T aplicado ao vetor V1, aplicado ao vetor V2 e aplicado ao vetor V3. Portanto, eu sei, fazendo essas somas, eu encontro as componentes menos 10 e 20. Então, menos 10 e 20 é a imagem do vetor V, que tem componentes 5, 3, menos 2, através da T. Então, T de 5, 3, menos 2 é igual a menos 10 e 20. Bom, para essa primeira parte, essa primeira introdução de transformações lineares, eu separei para vocês os exercícios práticos e teóricos da página 269 e 270 do livro texto, tá? Então, façam esses exercícios e depois vocês assistam a outra parte da aula, porque são dependentes. Bom, então agora a gente vai estudar algumas propriedades das transformações lineares, tá? Uma primeira propriedade é o núcleo de uma transformação, ou a gente também na literatura chama de kernel da transformação. Muito bem. Então você considera aí uma aplicação linear, né, T de V em W. Então eu chamo de núcleo do operador ao conjunto de todos os vetores V que estão em V, cuja imagem é o próprio vetor nulo, tá? Então, quem são os elementos que estão nesse conjunto do núcleo de T? São todos os vetores em V, no domínio V, cuja imagem é o vetor nulo, tá? A imagem lá no espaço vetorial W. Vocês podem olhar pelo seguinte gráfico, né? Quem está no núcleo de T? São todos os elementos que estão em V, cuja imagem é o próprio vetor nulo que está em W. Então, isso, daí você conclui, primeiro, que o núcleo de T, o conjunto do núcleo de T, ele está contido dentro do espaço vetorial V, tá ok? E uma outra coisa, que esse núcleo é diferente do vazio. Por que é diferente do vazio? Porque T é uma transformação linear. Vocês se lembram que T só era uma transformação linear se ele levava... Então é um conjunto não vazio e ele está contido dentro do espaço vetorial V, ok? Vamos considerar um primeiro exemplo de determinar o núcleo de uma transformação. Então pega esse exemplo do R2 em R2, que pega todo o par XY e leva x mais y, 2x menos y. Quero saber quais são os vetores do R2 que pertencem ao núcleo de T. Então, por definição de núcleo, os elementos que pertencem ao R2, do R2 que pertencem ao núcleo de T, são os elementos que, através da transformação T, dá à imagem um vetor nulo, ok? Bom, então o que eu tenho que fazer? Como a imagem é x mais y e 2x menos y, eu tenho que igualar isso ao vetor nulo, que tem como componente 0 e 0. Bom, aí eu resolvo esse sisteminha e vou chegar que x tem que ser igual a y, que tem que ser igual a 0. Quer dizer, o único elemento que tem como imagem o vetor nulo é o próprio vetor nulo, nesse exemplo. Considere o próximo exemplo. Você tem uma aplicação do R3 no R2, dada por a toda terra x, y, z, vai me levar aos elementos x menos y mais 4z, 3x mais y mais 8z. Bom, eu quero determinar qual é o núcleo dessa transformação, veja que essa transformação vai do R3 no R2, tá? Então eu quero determinar um núcleo. Bom, para determinar um núcleo, eu quero determinar quais são os vetores V do R3 que tem imagem, que tem como imagem o vetor nulo. Muito bem. Então eu tenho que fazer essa imagem x menos y mais 4z igual a 0 e 3x mais y mais 8z igual a 0. E resolver o sistema. É muito simples você determinar qual é o núcleo de T. Bom, resolvendo o sistema, você tem x menos y mais 4z igual a 0, 3x mais y mais 8z igual a 0. Bom, resolvendo o sistema, que você tem duas linhas e 3 incógnitas, você vai obter
pegando z igual a A, você vai obter x igual a menos 3A e y igual a A. Portanto, o núcleo de T é formado por quem? Pelos elementos x, y, z. Quem são os elementos x, y, z? É menos 3A, A e A. A é um número real qualquer. Muito bem, então você pode fatorar esse A aí e vai ficar com o conjunto A vezes menos 3, 1 e 1. Tá? A real. Muito bem. Então, esse vetor menos 3, 1 e 1 é o que gera o núcleo de T. Tá? Qualquer que seja o múltiplo desse vetor, vai sempre gerar o núcleo de T. Então, o núcleo de T tem como base, né, esse elemento. Já que ele gera o núcleo de T, ele é vetor único diferente do vetor nulo, ele é uma base. Então, esse menos 3, 1, 1 é uma base do núcleo de T. Tá ok? Muito bem. Então, observe que o núcleo de T, no caso, ele é gerado por tem infinitos elementos no R3, já que qualquer que seja o múltiplo de menos 3, 1 e 1 pertence ao núcleo, então ele tem infinitos elementos pertencentes ao núcleo de T. Existem infinitos, tal que a imagem desses vetores é o vetor nulo. Tá? E aí como você vê que esse menos 3, 1, 1 está gerando o núcleo de T, ele é um vetor diferente do vetor nulo, é uma base. Se é uma base, ela gera esse núcleo de T. Observe o que foi feito. O núcleo de T, como era gerado pelo vetor menos 3, 1, 1, ele tem uma dimensão 1. O R3 tem dimensão 3. Então, uma das dimensões pertence ao núcleo. Então, o núcleo de T é uma reta, por exemplo. Tá? Todos os elementos dessa reta, quer dizer, essa reta é formada por quem? Por todas as combinações do vetor menos 3, 1 e 1. Tá? Então, qualquer múltiplo do vetor menos 3, 1, 1 está nessa reta em azul aí, que pertence ao núcleo de T, cuja imagem é o eixo, a origem do eixo do plano XY. Tá? A imagem aí vai ser sempre 0, 0. Então, todos os elementos do R3 que pertencem ao núcleo de T estão nessa reta que vocês estão vendo no gráfico à esquerda. Uma propriedade do núcleo diz o seguinte: você tem uma transformação linear, né, do espaço vetorial V no espaço vetor W, tá? Então, o núcleo de T é um subespaço vetorial de V. Lembra de subespaço? Quer dizer, quando é que um conjunto não vazio era um subespaço vetorial? Bom, um conjunto não vazio era um subespaço vetorial quando ele satisfazia as seguintes propriedades. Primeiro, dados dois vetores nesse conjunto, né, a soma tem que estar nesse conjunto. E dado um vetor nesse conjunto, a multiplicação de um escalar por esse vetor também tem que estar no mesmo conjunto. Quer dizer, ele tem que ser fechado em relação à soma de vetores e ser fechado em relação à multiplicação de um escalar por um vetor. Ok? Então vamos provar que o núcleo de T é um subespaço vetorial. Muito bem, então considere dois elementos, dois vetores, V1 e V2 pertencentes ao núcleo de T. Então, se ele pertence ao núcleo de T, porque a imagem é o vetor nulo. Então, T de V1 é igual a T de V2 igual ao vetor nulo. Muito bem. Agora eu vou fazer a aplicação. Eu quero saber se o V1 mais V2 pertence ao núcleo de T, para fazer a primeira propriedade. Bom, T de V1 mais V2, né, como T é uma transformação linear, é igual a T de V1 mais T de V2. Só que V1 e V2 pertencem ao núcleo de T. Então, T de V1 é igual ao vetor nulo, T de V2 é igual ao vetor nulo, portanto, V1 mais V2 pertence ao núcleo de T, porque a imagem da soma é o próprio vetor nulo. Ok? E a segunda propriedade, considerei um número alfa escalar, real. Então, faça o produto alfa vezes V1. Então, T de alfa vezes V1, como o T, a aplicação T é uma transformação linear, tá? Então, o alfa, esse escalar pode ser fatorado dessa aplicação. Então, vai ficar alfa T de V1. Como V1 está no núcleo de T, então T de V1 é o vetor nulo. Então, alfa, um escalar qualquer, vezes vetor nulo, dá o próprio vetor nulo. Portanto, alfa de V1 também pertence ao núcleo de T, porque a imagem dele, através da T, é o vetor nulo. Então, o que nós mostramos? Mostrando que, dados dois vetores pertencentes ao núcleo de T, a soma também está no núcleo de T. E se eu pegar um vetor V1 que está no núcleo de T e multiplicar por um escalar, o resultado, quer dizer, o vetor V, resultado do produto vezes
o resultado do produto de alfa vezes V1 também está no núcleo de T. Então ele é fechado em relação à soma e à multiplicação do escalar. Portanto, o núcleo de T é um espaço vetorial, um subespaço vetorial de quem? Do espaço V. Bom, uma seguinte propriedade importante da transformação é dada no seguinte teorema, né? Você tem uma aplicação linear de V em W, você quer essa aplicação, ela é injetora se somente se o núcleo só tem um elemento, que é o vetor nulo. A gente já falou para vocês que no núcleo sempre tem um elemento, que é o vetor nulo. E essa proposição diz o seguinte, olha, se ela for injetora, se a transformação é injetora, então, sem somente se o núcleo só tem um elemento, que é o elemento nulo. Bom, só para lembrá-los, o que é uma aplicação injetora? Você diz que uma aplicação injetora, dados dois vetores, você tem uma aplicação de V em W, dados dois vetores V1 e V2, você diz que a aplicação T é injetora se a imagem é igual, então os vetores são iguais. Ou seja, se T de V1 é igual a T de V2, então isso implica que V1 é igual a V2. Ou, equivalentemente, você diz que a aplicação, a transformação é injetora se dados dois vetores diferentes, se V1 é diferente de V2, a imagem são diferentes, quer dizer, T de V1 é diferente de T de V2. Só para lembrar da definição de uma aplicação injetora. Então, o que nós vamos provar agora é, se T é injetora, então o núcleo de T só tem um vetor nulo. E se o núcleo de T tem só vetor nulo, T é injetora. T é uma transformação de um espaço vetorial V em W. Então, a gente quer mostrar a equivalência de ser injetor e o núcleo de T só tem um vetor. Bom, a demonstração é o seguinte. A primeira, vamos mostrar a nossa hipótese é que T é injetor e eu quero mostrar que no núcleo só pode ter o vetor nulo. Muito bem. Então, eu considero um vetor V qualquer pertencente ao núcleo de T. Bom, se ele pertence ao núcleo de T, por definição, T de V é igual ao vetor nulo. Bom, por outro lado, a gente sabe, você é uma transformação linear, a transformação leva o vetor nulo no vetor nulo. Ora, então o que você tem? T de V é igual ao vetor nulo e T de vetor nulo também é igual ao vetor nulo. Então, as imagens são iguais. Você tem T de V é igual a T do vetor nulo. Mas, por hipótese, essa aplicação T é uma aplicação injetora. Então, usando a definição de T injetora, se tem imagens iguais é porque os vetores são iguais. Bom, então como T de V é igual a T do vetor nulo, então é porque o vetor V é igual ao vetor nulo. E, portanto, o único elemento que está no núcleo de T, né, eu peguei um vetor V qualquer, o único elemento que está ali é o próprio vetor nulo. Tá ok? Bom, então, o único elemento que está ali no núcleo de T é o vetor nulo. Agora vamos provar a recíproca. Se o núcleo de T é igual ao vetor nulo, então T é uma aplicação injetora. Considere dois elementos V1 e V2 pertencentes a V. Tá? Tal que T de V1 é igual a T de V2. Ok? Então, se T de V1 é igual a T de V2, T de V1 menos T de V2 é igual a o vetor nulo. Mas, sendo T uma aplicação linear, T de V1 menos T de V2 é igual a T de V1 menos V2. Tá ok? Então, T de V1 menos V2, a gente sabe que é igual ao vetor nulo. Ora, mas por hipótese, o único elemento que pertence ao núcleo de T é o vetor nulo. Mas, se você observar que, sendo T de V1 menos V2 é igual ao vetor nulo, então V1 menos V2 pertence ao núcleo de T. Mas o único elemento que está no núcleo de T é o próprio vetor nulo. Então, V1 menos V2 tem que ser igual ao vetor nulo. Isso implica que V1 tem que ser igual a V2. Portanto, você pegou dois elementos que tinham a mesma imagem, T de V1 igual a T de V2, e mostrou que esses elementos V1 tem que ser igual a V2, porque V1 menos V2 tem que ser igual a vetor nulo, então V1 tem que ser igual a V2. E, portanto, a aplicação é injetora. Ok? Então, assim nós mostramos que, dado a transformação linear do espaço vetorial V no espaço vetorial W, então essa transformação é injetora se somente se no núcleo só existe um elemento, que é o vetor nulo. Bom, uma definição agora, a gente vai falar sobre a imagem de uma transformação linear. Nós falamos do núcleo, agora vamos falar da imagem da transformação linear.
Bom, considere uma aplicação T de V em W, tá? Então a gente define por imagem de uma transformação linear ao conjunto de todos os vetores W que está lá no subespaço W, que é imagem de algum elemento D de V, ou seja, a imagem de T é formada por todos os vetores W, tal que existe algum V em V, que eu posso escrever T de V igual a W, ok? Então, a imagem de T é igual ao conjunto dos Ws que pertence a W, que é a imagem de algum vetor V através da transformação T, tá? Então, observe aí graficamente que a imagem de T é um subconjunto de W, tá? Do espaço vetorial W. Eu lembro também que a imagem de T ela é diferente do vazio, tá? Esse conjunto, a imagem de T é diferente do vazio, porque pelo menos tem um vetor nulo aí. Porque a T, sendo T uma transformação linear, ela leva o vetor nulo no vetor nulo. Então, pelo menos o vetor nulo pertence à imagem de T. Então, é um conjunto diferente do vazio, tá ok? Então, você tem aí, graficamente, você tem o espaço V, o espaço W, você tem um núcleo de T contido em V, e você tem a imagem contida em W, tá ok? Então, a imagem é um subconjunto de W, um subconjunto não vazio. Então, note uma coisa, que a imagem está contida em W, a imagem T é diferente do vazio, desde que, como eu disse antes, existe pelo menos o vetor nulo, tá? Bom, o que acontece quando a imagem de T é igual a W? Né? Quando a imagem de T é todo o espaço vetorial W. A gente diz que essa aplicação T é sobrejetora. O que significa ser sobrejetora? Que todo elemento do espaço W é imagem de algum elemento, é imagem através da T de algum vetor V do espaço vetorial V. Tá? Então, nesse caso, você diz que a aplicação é sobrejetora. Quer dizer, nesse caso, que se a imagem de T é todo o espaço vetorial, é porque todos os elementos daquele espaço vetorial W é imagem de algum elemento, de algum vetor V de V através da T. Então, você diz que a aplicação T é uma aplicação sobrejetora. Bom, considere o seguinte exemplo. Você tem uma aplicação do R3 em R3 que pega todo par, a terna x, y, z e leva no x, y, 0. Lembra que isso aí era a nossa projeção ortogonal que vimos anteriormente, tá? Então isso aí simplesmente é a projeção ortogonal do R3 para o R2. Bom, quem é a imagem de T? A imagem de T será todos os elementos que estão na forma x, y, 0, porque T de x, y, z é igual a x, y, 0, tá? Então, a imagem de T é formada pela terna cuja terceira componente é nula. Isso significa que a imagem de T é o próprio plano XY, tá? É o plano XY que está contido dentro do R3. E o núcleo de T, nesse caso? Bom, o núcleo de T são os elementos que fazem com que T aplicado a esse vetor fique igual a zero. Bom, a única maneira de ser igual a zero aí é pegar todos os pares, todas as ternas da forma 0, 0, z, porque a transformação de x, y, z vai dar a primeira componente x, a segunda componente y, a terceira 0. Então, se você pegar x igual a 0, y igual a 0, então vai ficar t de 0, 0, z, a imagem vai dar quem? Vai dar 0, 0, 0. Então, quem são os elementos que estão no núcleo de T, cuja imagem é sempre 0? São os elementos da forma 0, 0, z. Qualquer que seja o vetor do R3 que tem essa cara 0, 0, z, a imagem dele vai ser o próprio vetor nulo. Tá ok? Muito bem. Então, todos os elementos do R3 que tem como a terna 0, 0, 0 pertencem ao núcleo de T. Observe então que a imagem de T é o plano XY e o núcleo de T é exatamente todos os elementos que estão no eixo Z. Tá ok? Porque são os elementos que estão na forma 0, 0, z. Então o núcleo está no eixo Z e a imagem é o próprio plano XY. A gente vai ver que existe uma relação entre esses dois conjuntos daqui a pouco nessa aula. Mas observe já que a imagem é o plano XY, tá? Só estou no XY e o núcleo é o eixo Z. Um outro exemplo canônico
é da matriz da aplicação, da transformação de identidade, que ela leva V em V. Bom, se ela leva V em V, o que acontece? Quem é a imagem dessa transformação I? A imagem da transformação I é o próprio V, tá? Porque ela leva V em V. E quem que é o núcleo dessa imagem? Bom, a identidade leva o vetor nulo no vetor nulo. Então, o único elemento do núcleo dessa transformação é o próprio vetor nulo. Tá ok? Então, esse é um exemplo, que a imagem é o próprio V, portanto, essa aplicação é sobre ejetor e é também uma aplicação injetora, porque o único elemento do núcleo é o próprio vetor nulo. O segundo exemplo canônico você tem a transformação de V em W, que é a transformação nula. Bom, a transformação nula, qual é a imagem da transformação nula? A imagem da transformação nula é só o vetor nulo, tá? Só existe um elemento na imagem dessa transformação, que é o próprio vetor nulo. E quem é o núcleo da transformação nula? O núcleo da transformação nula são todos os elementos, todos os vetores de V. Porque o que é essa aplicação? Ela leva o V no vetor nulo. Portanto, qualquer que seja o vetor V, do espaço vetorial V, pertence ao núcleo de T. Então é um caso que o núcleo de T é todo o espaço V. Bom, o teorema. A imagem de uma transformação linear T de V em W é um subespaço vetorial. Nós mostramos que o núcleo é um subespaço vetorial de V. E agora a gente quer mostrar que a imagem dessa transformação é um subespaço vetorial de W, tá? Bom, como é que você mostra? Você tem que mostrar para mostrar que a imagem da transformação é um subespaço vetorial, tem que mostrar que é fechada em relação à soma e a multiplicação por escalar. Então você toma aí dois vetores W1 e W2 que estão na imagem de T, um número alfa real, tá? Muito bem. Se W1 e W2 pertencem à imagem de T, se eles estão lá na imagem, é porque existem elementos V1 e V2 em V, tal que T de V1 é igual a W1 e T de V2 é igual a W2. Tá ok? Muito bem. Bom, então eu tomo T de V, a aplicação T em V é igual a T de V1 mais V2, porque eu peguei o vetor V e somei com V1 e V2, T de V1 mais V2. Sendo T uma aplicação linear, vai dar T de V1 mais T de V2. Mas T de V1 é quem? T de V1 é o W1, T de V2 é igual ao W2. Portanto, W1 mais W2, ela é a imagem de um vetor V através da T. Porque T de V, ou que é a mesma coisa, T de V1 mais V2, é igual a W1 mais W2. O que significa? Que W1 mais W2 pertence à imagem de T. Tá? Então, nós tínhamos que W1 pertencia à imagem, W2 pertencia à imagem, então a soma também pertence à imagem da transformação linear. Em relação a escalar, você pega um vetor U qualquer, que é o resultado da multiplicação do escalar alfa por V1, isso vai ser T de alfa vezes V1, sendo T uma aplicação linear, vai ficar alfa T de V1, como T de V1 pertence à imagem, T de V1 é igual a um W1, vai ficar alfa W1. Então, T de U é igual a alfa W1. Isso significa que alfa vezes W1 é a imagem de algum vetor U de V, porque T de U é igual a alfa V1. Então, alfa V1 pertence à imagem da transformação linear. Então, é fechado em relação à soma de vetores e à multiplicação de escalar por um vetor. Então, a imagem de T é um subespaço vetorial do espaço vetorial W. Bom, então, um teorema muito conhecido é o teorema do núcleo e da imagem, que relaciona as dimensões de núcleo, imagem e espaço vetorial. Então, você considera dois espaços vetoriais, né, V e W, e uma transformação linear entre V e W. Então, o teorema diz o seguinte, que a dimensão do núcleo mais a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem dessa transformação é igual à dimensão do espaço vetorial V. Tá? Então, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. Então, essa demonstração desse teorema eu não vou fazer aqui. Vocês podem encontrar essa demonstração no livro, na página 266, do livro texto, tá? É um pouco técnica, e então eu não vou dar
aqui para vocês. Mas quem tiver curiosidade pode ir lá no livro texto e procurar. Eu vou ver, a gente vai fazer aqui algumas aplicações desse teorema, tá ok? Muito bem. Lembra daquela aplicação da transformação linear, que era uma projeção ortogonal que pegava toda a perna x, y, z e levava a projeção ortogonal levava no plano. Nós vimos lá naquele exemplo que como a projeção ortogonal leva no plano, então a imagem de T era o próprio R2, era o plano XY, né? Então a dimensão da imagem de T lá, como era o R2, é igual a 2. E vimos também que o núcleo de T é o eixo Z, tá? Que era formado pelo vetor menos 3, 1, 1. Ok. Então o núcleo de T era formado pelos vetores da forma 0, 0, Z, tá? Então é uma reta, a dimensão do núcleo de T era 1. Então aqui a dimensão da imagem é 2, a dimensão do núcleo é 1. E qual é a dimensão de V? O espaço vetorial V é o R3, a dimensão do espaço V é 3. Então você vê que a dimensão de V, que é o R3, que é 3, é igual à dimensão da imagem, mais a dimensão do núcleo, que dá 3. Tá ok? Um outro exemplo voltamos aqui a falar sobre a matriz, a transformação de identidade. Você tem a transformação de identidade. Nesse caso, em relação à transformação de identidade, o que nós mostramos? Nós mostramos que todo elemento de V é imagem de algum elemento de V em V. Portanto, aqui nesse caso, a dimensão da imagem de T é a própria dimensão de V. Mas a dimensão, quem é o núcleo dessa transformação? O núcleo é só formado pelo vetor nulo, tá? Então a dimensão do núcleo é 0, tá? Então vale o teorema, que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. Aqui no caso, como a dimensão do núcleo é igual a 0, a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V do espaço todo, tá ok? Um outro exemplo é da transformação nula, que é o contrário, né? Você pega, qualquer que seja o vetor V de V, ele pertence ao núcleo da transformação linear T. Muito bem. Então, nesse caso, a imagem é formada por um único vetor, que é o vetor nulo, portanto, a dimensão da imagem é igual a 0, e nesse caso, como o núcleo são todos os elementos do vetor V, a dimensão do núcleo é igual à dimensão de V. Então, vale também o teorema, que a dimensão do núcleo de T, mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V. Tá? Nesse caso, a dimensão do núcleo é igual à dimensão de V. Então, são os dois exemplos extremos, o da transformação nula e da transformação identidade. A transformação identidade, a dimensão do núcleo é 0 e a dimensão da imagem é igual à dimensão do espaço vetorial V, e a transformação nula, que a dimensão do núcleo é exatamente a dimensão de V, e a dimensão da imagem, nesse caso, é 0. Bom, vamos considerar um exercício que não seja tão extremo como a transformação nula nem a identidade. Então, considera uma aplicação T que pega a perna x, y, z e leva a imagem é x mais y menos z, menos 2x mais y mais z, menos x mais 2y. Bom, então eu quero determinar primeiro o núcleo e a imagem dessa transformação e calcular a dimensão do núcleo e a dimensão da imagem. Muito bem. Bom, primeira coisa, para calcular o núcleo, quem está no núcleo da transformação? São todos os elementos da perna x, y, z do R3, cuja imagem é 0. Aí eu pego a lei de formação da transformação linear. Qual era a lei de transformação? A primeira componente é x mais y menos z, a segunda componente era menos 2x mais y mais z, e a terceira componente era menos x mais 2y. Então, os vetores, o vetor que tem componente x, y, z, pertence ao núcleo de T se a imagem, né, dessa transformação é igual a 0. Muito bem. Então, 0 que tem é o vetor nulo, né, que tem as três componentes iguais a 0. Então, eu caio num sistema linear e tenho que resolver esse sistema linear. Ao resolver esse sistema linear, tomando z igual a a, quer dizer, eu resolvo o sistema linear, pego z igual a um número real qualquer, eu vou obter que o y é a sobre 3 e o x é 2a sobre 3. Bom, então, esses vetores são os vetores que pertencem ao núcleo de T. Quer dizer, esses vetores x igual a 2a sobre 3, y igual a sobre 3 e z igual a são os vetores
do R3, cuja imagem é o vetor nulo. Bom, então, o núcleo de T é formado, se você fatora o A, o núcleo de T é formado por 2/3, 1/3 e 1. Quer dizer, qualquer que seja a combinação linear desses vetores, você multiplicar esses vetores aí por qualquer que seja número real, ele sempre vai estar no núcleo de T, tá? Já que o núcleo de T é um subespaço vetorial, A vezes esse vetor vai estar sempre no núcleo de T. Então, se você observar bem aí, a dimensão então do núcleo, como só tem um vetor, né, ele gera o núcleo de T, e só tem um vetor diferente do vetor nulo, ele é uma base do núcleo de T, e portanto a dimensão do núcleo é igual a 1. Vamos agora calcular a imagem dessa transformação. A imagem, quem está na imagem de R3? Tá? A imagem dessa transformação linear são todos os elementos ABC, né, com componente ABC do R3, tal que eles são imagens de algum vetor V que tem como componente x, y, z. Quer dizer, ABC pertence a imagem se existe um vetor V com componente x, y, z, tal que T de V é igual a ABC. Ou seja, de novo você tem que resolver um sistema linear. Tá? A aplicação T de x, y, z é x mais y menos z, menos 2x mais y mais z, menos x mais 2y. Eu quero saber se existe A, B, C, que eu possa escrever essa combinação. Quem são os vetores? V, que tem componente x, y, z, que tem imagem o A, B e C. Muito bem. Você pode resolver esse sistema, né? Você fazendo, usando aqueles métodos que a gente já conhece, o Gauss-Jordan, substituição, qualquer um deles, você vai chegar aqui. Esses elementos A, B e C estão na imagem de T se eles satisfazem essa igualdade, que A mais B menos C é igual a 0. Quer dizer, sempre que eu tomar esses três números de tal forma que A mais B menos C é igual a 0, eles vão pertencer à imagem de T. Tá ok? Bom, mas o que significa isso? Em relação à base, só para a gente estudar a dimensão da imagem de T. Existem várias maneiras de você encontrar a base, tá? Porque os elementos que estão na imagem de T são da forma A mais B menos C. Então eu posso escrever C igual a A mais B, então qualquer que seja a terna que esteja na imagem, que são da forma A, B, C, vai ser AB, o C como é igual a A mais B, vai ficar AB, A mais B. Aí eu posso colocar ele na forma conveniente, né? Separando em produto escalar, os elementos em A e os elementos em B, e vou ficar aqui, a ABC pode ser escrito como A, que multiplica 1, 0, 1, mais B, que multiplica 0, 1, 1. Isso significa que a imagem de T é gerada, que esses dois vetores sempre vão gerar a imagem de T. Bom, para eu saber se esses elementos são uma base, basta verificar se esses dois elementos são LI. Bom, você prova facilmente que esses dois vetores são linearmente independentes. Bom, se ele gera a imagem de T e são linearmente independentes, então é uma base da imagem de T. Bom, sendo uma base, você calcula, então, a dimensão da imagem de T. A dimensão da imagem de T é igual a 2. Mas nós vimos que a dimensão do núcleo de T era 1, tá? Que dá o mesmo resultado. A aplicação é de R3 e R2. A dimensão do R3 é 3. Aqui nós vimos que a dimensão da imagem é 2 e a dimensão do núcleo é 1. Portanto, também vale aquele teorema do núcleo e da imagem. Bom, um outro corolário diz o seguinte: se tem uma transformação linear entre dois espaços vetoriais V e W, se a dimensão de V é igual à dimensão de W, se eles têm dimensões iguais, então T injetora, sem somente ser T sobre injetora. Então vale essa relação. Bom, a demonstração é uma aplicação imediata do teorema do núcleo da imagem. Como é que você mostra isso? Tá? Eu vou dar a ideia da demonstração para vocês. Então, eu tenho, por hipótese, que a dimensão de V é igual à dimensão de W. Vou provar agora que se T é injetora, então a aplicação também é sobre injetora. O que significa, por hipótese, que T é injetora? Se T, essa transformação é injetora, é porque o núcleo de T é formado simplesmente pelo vetor nulo. Então a dimensão do núcleo, a dimensão desse caso é 0. Bom, se a dimensão é 0, a dimensão do núcleo é 0, usando o teorema do núcleo da imagem,
como a dimensão do núcleo, da transformação linear, mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V, e desde que tem injetor a dimensão do núcleo é zero, então a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V. Mas, por hipótese, a dimensão de V é igual à dimensão de W. Ora, então a dimensão da imagem é igual à dimensão de W. E, portanto, a imagem de T é o próprio W. E, nesse caso, a aplicação T é uma aplicação sobrejetora. A recíproca desse teorema diz o seguinte, que eu tenho que mostrar é que se T é sobrejetora, então T tem que ser injetora, né? Com a condição em que as dimensões são iguais. Bom, se T é sobrejetora, é porque a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de W. Mas como por hipótese a dimensão de W é igual à dimensão de V, a dimensão da imagem de T é igual à dimensão de V. Bom, se as dimensões são iguais, usando o teorema do núcleo da imagem, a dimensão do núcleo de T só pode ser zero. Mas se a dimensão do núcleo de T é igual a zero, é porque o núcleo de T é formado por um único elemento, que é o vetor nulo. E, portanto, a aplicação T é injetora. Então, ok? Isso aí a gente simplesmente aplicou o teorema do núcleo da imagem. Ok? Bom, para essa aula, essa segunda parte da aula, eu gostaria que você fizesse os exercícios práticos e teóricos das páginas 278 e 279, tá? O que nós demos aqui nessa aula hoje é uma introdução às transformações lineares. Você pode, tem muita coisa para estudar de transformações lineares ainda, mas a gente vai ficar por aqui, só com essa introdução.